Oi, gente, tudo bom? Capítulo 5 de Levítico, e ele é como que uma continuação do capítulo 4. Ele continua tratando sobre os pecados, especialmente aqueles cometidos sem intenção ou até mesmo por descuido. E tem um pecado que eu também preciso citar ele aqui, que é você assistir esse vídeo e não curtir. Isso é um grande pecado, então já deixa o seu like agora, porque senão depois você vai esquecer. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui nesse canal e bora seguir junto aqui nesse nosso estudo. Bora para a leitura? Quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja que ouviu ou que soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ele azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é a expiação do pecado. E a trará o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas, ele será perdoado, e o resto será do sacerdote, como oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo os ciclos do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será culpada, e levará a sua iniquidade, e trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, ele será perdoado. Expiação de pecado é, certamente se fez culpado ao Senhor. Bom, esse aqui é o capítulo 5 e a minha narrativa ela ficaria da seguinte maneira. Se alguém testemunhar algo importante, mas ele escolheu ficar calado sobre o que viu e até mesmo o que ouviu, essa pessoa ela seria culpada e ainda sofreria as consequências. Se alguém também tocar, mesmo que sem querer, em um animal morto e impuro, também ficaria impuro. E se alguém tocar sem saber em qualquer coisa impura de outra pessoa, ao descobrir, ficará culpado. Isso daqui, ele mostra como que o tempo da ignorância, eu acho que você já ouviu essa frase, enquanto a pessoa ainda não sabe a verdade, Deus não conta, né? Só que o texto diz que a pessoa, mesmo na ignorância, ela erra, fica impura, mas no momento em que ela souber que aquilo que ela está fazendo é impuro, ela passa a reconhecer culpa, certo? Ainda diz o texto que se alguém fizer um juramento sem pensar direito e depois ainda perceber que jurou
sem perceber, será culpado e ainda precisará confessar. Ou seja, não pode jurar. E quando uma pessoa perceber que errou qualquer uma dessas coisas que nós estamos falando que está no texto, deve confessar o seu pecado e depois de confessar, deve trazer uma oferta específica e o sacerdote fará expiação, trazendo perdão para essa pessoa. E se não tiver condições dessa pessoa financeiramente de oferecer um animal maior, ela ainda poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será pela oferta do pecado e o outro será holocausto. Essa parte aqui de rolinhas e pombinhos é para uma pessoa que não tem como que condições, certo? Lá no Novo Testamento tem um casal bem importante que fez esse tipo de oferta, pois você vê lá que eles não tinham condições de dar algo melhor. Olha como que a Bíblia se junta, né? Elas vai fazendo como que ligações. E isso é bom para você que quer pregar e ter mais informações na hora que você for transmitir ao público que vai te ouvir, certo? Ainda diz o texto que se alguém for desonesto ou ainda age de forma infiel para com o Senhor, além de trazer a oferta, diz o texto que ele deve ainda trazer tudo aquilo que ele reteve, né, que ele roubou, e ainda vai ser acrescentado como que um quinto, que seria mais ou menos 20%. E se alguém desobedecer qualquer uma das leis de Deus, mesmo sem intenção, será culpado. Deve levar um animal sem defeito ao sacerdote, que fará expiação por ele. E por fim, eu preciso deixar como que essa conclusão aqui desse texto. Vai haver perdão para todos esses tipos de pecado, mas perceba que antes a pessoa sofrerá consequências. O castigo não cancela o perdão, mas mostra que todo pecado tem preço, ok? É bom que isso a gente venha sempre notar e perceber. Tem consequências, mas haverá perdão. Amém? Eu te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.